Nós recebemos aqui no estúdio do Jovem Pan Money Show desta terça-feira, Carlos Aros Falaros. Como é que você tá? Tudo certo, Vitor. Tranquilo? A OMS planeja classificar o vício em jogos eletrônicos como um distúrbio psiquiátrico. Por enquanto, somente a compulsão por jogos de azar, bingo, caça-níquel, está na lista de doenças da entidade. E é claro que há essa preocupação agora com os jogos eletrônicos bombando, e videogames e Playstations. É claro que as pessoas estão preocupadas em relação a isso, né, Aros? É um pleito antigo dos especialistas que chamam a atenção para essa onda dos jogos, especialmente porque quando se pensa em videogame, o cara, a primeira imagem que vem é a do console. E esse é um erro, porque hoje o videogame está na palma da tua mão. Quantas pessoas você não vê por aí no metrô, nas ruas, tá no restaurante, o pessoal tá jogando, né? Candy Crush celular aqui. E por aí vai no celular. Então o acesso a esses games ficou muito mais fácil, se a gente for pensar que todo mundo praticamente tem um celular. Então as pessoas estão em contato com os jogos sem que elas percebam que estão em contato. Muitas vezes o pai aponta o dedo pro filho e diz assim: você não sai da frente dessa televisão, desse videogame. Mas o pai não percebe que de algum modo ele repete aquele movimento com o próprio celular jogando ali. Então o que os especialistas já discutem há algum tempo é isso, é como colocar, classificar esse transtorno para que ele possa receber a devida atenção e o encaminhamento correto para o tratamento. Alguém que eu sempre procuro e converso sempre sobre esse assunto, em geral, para falar sobre o comportamento quando atinge as crianças, já muitas vezes falei com o Dr. Cristiano Nabuco sobre isso, é justamente o Cristiano Nabuco, que é psicólogo. Ele coordena o programa de dependências tecnológicas do IPQ, no Hospital das Clínicas, e ele está em contato com a gente para nos explicar um pouco isso, como é que funciona essa nova classificação, o que muda basicamente no tratamento. Bom dia, doutor Nabuco. Como estão todos? Tudo certo. Doutor, o que muda com essa nova classificação? As pessoas passam a perceber que o problema de fato existe, ele ganha um nome pomposo dentro da medicina, e aí agora elas vão procurar mais ajuda. O que mudou? Olha, vamos lá. O que a gente tem observado é que, de uma maneira geral, o uso da tecnologia como um todo, ele vem se fazendo presente de uma maneira quase que irrestrita, e isso não é de hoje. Desde 1996, quando nós abrimos o ambulatório, nós recebemos já uma quantidade imensa de pessoas que vêm buscando auxílio, primeiro, para uso, né, para orientação própria, e segundo, para os seus próprios filhos. A grande questão que você coloca, que eu acho importante a gente mencionar, é que a tecnologia ela invadiu de uma forma tão intensa nas nossas vidas que nós perdemos a noção do que seria sensato, né? Quando você menciona, por exemplo, a questão dos pais, né, a quantidade de gente que eu vejo, por exemplo, nos restaurantes, os filhos de um lado, né, mexendo nos tablets, nos telefones, os pais do outro. Então, parece que a vida digital, ela entrou na nossa realidade de uma maneira tão silenciosa que as pessoas sequer se deram conta da gravidade disso. Só para concluir, já temos algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que quanto mais precocemente você entrega essa tecnologia para as crianças, por exemplo, né, maior será o atraso no desenvolvimento da linguagem. E, de uma forma ou de outra, o que a gente observa é que os pais têm um olhar muito benevolente, até glamuroso, ao falar: nossa, meu filho mexe com a tecnologia, mas ninguém sabe, na verdade, quais são os efeitos que isso vai gerar a médio e longo prazo. Alguém quer... Eu tenho uma pergunta. Vai lá, Tonholi. Doutor, a questão é a seguinte: eu gosto muito daquele neurologista português que o pessoal aponta como o maior do mundo, o Antônio Damasio, e ele escreve num de seus tantos livros uma coisa que me deixou muito curioso e eu queria perguntar para você. Ele diz que, segundo ele, o impulso digital no córtex cerebral produz a mesma emoção que produziria o impulso real. Isso é verdade, doutor? Olha, o que acontece é o seguinte: o nosso cérebro ele é uma estrutura que ele vem sendo desenvolvida ao longo aí desses milhares de anos, né, e as necessidades biológicas que nós temos ainda são as mesmas dos nossos antepassados. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que quando eu, por exemplo, vivo uma determinada situação,
né? Por exemplo, atravessar uma rua ou fazer qualquer atividade que exija a troca, né? A interação com o meio. Ela vai ativar certos circuitos, vamos dizer assim, que são muito parecidos com aqueles que são ativáveis quando eu participo de um jogo de videogame ou simplesmente quando eu fecho os olhos e imagino esta cena. Vamos lembrar que muitos atletas de alta performance, eles treinam de olhos fechados, imaginando como que seria a atuação durante a competição. Isso responde, então, à sua pergunta, que, na verdade, quanto mais eu me debruço sobre a vida eletrônica, mais a vida digital se torna a minha realidade presente. Ou seja, mais eu me afasto daquilo que normalmente a vida exigiria. O que eu quero dizer com isso? Na vida real eu me frustro, eu tenho que fazer essa entrevista aqui com você, eu tenho que pensar rapidamente numa resposta, você numa pergunta, ou seja, essa presença de espírito, essa rapidez, ela não é muitas vezes encontrada na vida digital. Você vai falar, Cristiano, mas como não? O indivíduo está jogando. Sim, lá de uma forma ou de outra eu posso consertar os meus erros, eu posso criar uma imagem melhorada de mim. Se eu não estou satisfeito, eu vou lá simplesmente desligo. Então isso vai criando, né, de uma maneira geral nos jovens, uma intolerância à frustração, fazendo então com que essa geração digital, que é essa geração que cresceu já e vive sob a batuta aí de alguma mídia digital, se torne uma geração muito mais egocentrada e criando, na verdade, uma série de problemas familiares, educacionais e inclusive no trabalho quando chegam nas corporações. Carol. Doutor Cristiano, tem até um livro que saiu recentemente nos Estados Unidos, do psicólogo social Adam Alter, que em português se traduziria Irresistível à Ascensão da Tecnologia que Vicia. E ele fala do poder que a tela, né, dos smartphones especialmente, tem em relação ao ser humano, que, enfim, a gente fica realmente viciado nesse contato que a gente tem rotineiro com as tecnologias. E aí tem uma menção também, por exemplo, nas últimas entrevistas que Steve Jobs deu, de que ele negou, aliás, ele afirmou que não deixava os filhos ter acesso muito precocemente a iPhones ou iPads, né? Dando a entender que ele sabia de alguma coisa que a gente não sabe e que ele evitava essa introdução precoce dessas tecnologias às crianças porque poderia causar algum tipo de dependência ou, enfim, alguma coisa que a gente não vai saber nunca mais. Mas o fato é que essa tecnologia, ela é feita para criar uma certa dependência. É um modelo de negócio que se sustenta. Você precisa de espectadores para estar lá alimentando essa indústria tão grande. Agora, claro que os jogos têm um segundo fator, né? Tem essa propensão da gente pegar o celular para fazer qualquer coisa e tem o celular que ainda é utilizado para fazer, para você continuar jogando, para você passar as fases. No fundo, Carol, é um escapismo. Eu já ouvi isso de vários especialistas, é um grande escapismo. Eu estou na fila do banco, aquilo não me interessa, eu vou e pego o celular e eu fico por ali. Eu chego num lugar e eu não estou confortável, o celular é a minha muleta para poder sobreviver naquele ambiente. Esperando alguém no restaurante. Alguém ali do lado, começava a perguntar do tempo, da mãe. Agora você olha o celular e fica jogando aquele crush, enfim, tudo mais. Com essa nova classificação, esse comportamento que hoje é tido como absolutamente natural, porque todos nós aqui nessa bancada fazemos, inegavelmente, ele passa a ser observado de uma outra maneira e as pessoas começam a se policiar, já que agora nós vamos ter, a partir dessa mudança que a OMS deve fazer, nós vamos ter uma enxurrada de informações sobre o tema que vão nos alertar sobre os problemas, doutor, ou não? É uma visão muito otimista minha? Olha, na verdade é importante que a gente destaque que o CID-10, né, que é o que está sendo agora colocado em pauta, que é a inclusão da Internet Gaming Disorder, ele, na verdade, ele vem com um pouco de atraso perto daquele manual americano que a gente chama DSM-5, né, o DSM-5, que é utilizado muito mais nos Estados Unidos, ele já inclui o jogo pela internet. Muito embora nós, da comunidade científica, tenhamos ficado muito frustrados, porque, na verdade, o jogo pela internet ele é a ponta de um iceberg. Você tem aí o vício em redes sociais, você tem o vício em sites eróticos, você tem o vício em compras, você tem uma série de plataformas
que de uma maneira ou de outra tem a capacidade de alienar o indivíduo da vida concreta. Então, eu vejo, obviamente, ainda que tardio, mas com bons olhos a inclusão dessa nova categoria na CID, no sentido de que isso começa, de uma forma ou de outra, a ajudar a população, não só a população leiga, mas os profissionais de outros locais, a entenderem que existe um contorno, sim, psicológico e psiquiátrico de problemas. Quando a gente fala de uso de videogame, talvez vocês mesmos aí da bancada, o ouvinte fale, mas qual é o problema, né? Eu posso jogar um pouquinho e isso não tem o menor problema. Eu lá atrás eu jogava futebol de botão, ou eu jogava pebolinho, ou eu jogava o pinball. Sempre houveram jogos, sim, sempre houveram jogos. A grande diferença é que hoje, na verdade, esse tipo de aplicativo, ele permite com que você tenha uma atuação muito mais ativa do que aquela que existia no passado, onde eu tinha que reproduzir as necessidades e as normas do jogo. Hoje não. Hoje eu posso criar conchavos, criar times, e isso tem feito com que os jovens, principalmente, que é a grande fonte de preocupação nossa, principalmente dos 10 aos 15 anos, isso mexa muito com a autoestima deles, né? Muitos pacientes que eu atendo, eles dizem assim para mim: olha, doutor, mais importante do que o próprio jogo é aquela barra inferior que eu tenho ali, onde eu posso conversar com as pessoas. Sugerindo, então, que, na verdade, é como se o videogame, além de mexer com a questão da autoestima, né, a gente sabe que eles são feitos, que nem foi mencionado aí, né, eles distribuem muitos pontos no início para que isso possa fazer você se sentir mais poderoso e aí alimentar esse círculo vicioso, mas eu entendo, na verdade, que essa vida digital, videogames como um todo, ela está servindo, na minha opinião, como uma grande cola social. É como se as pessoas começassem, então, a diminuir um pouco o senso de isolamento. E quando eu falo em vício em videogames, não é você ficar 1 hora, 2, é você ficar 40 horas ininterruptas, 50 horas ininterruptas. Tem um paciente que eu sempre conto, que ele foi quem nos procurou lá na psiquiatria, que a mãe dizia: olha, meu filho, ele não sai mais do computador, ele chega a ficar 2 dias, 3 dias, ele abandonou a escola, ele urina na calça, ele evacua na calça, porque ele não quer parar de jogar, porque cada vez que ele joga e ganha pontuação, isso fornece um grau de reforço pessoal que nada na vida oferece. Então, nós estamos, na verdade, lidando com uma questão que é muito importante, e eu vou dizer, é muito severa. As pessoas ainda não se deram conta da gravidade dos problemas. Dr. Cristiano Nabuco, coordenador do Programa de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, obrigado pelo bate-papo aqui no Morning Show. Até a próxima, um abração. Agradeço, um abraço. Obrigado, doutor. Obrigado, Carlos. Valeu, gente. Um abração para vocês. Valeu,